Distante 60 quilômetros de Brasília, a Regional de Saúde de Braslândia está longe de ser uma das mais populosas do Distrito Federal. Seus quase 58 mil habitantes representam apenas 2,5% da população do DF. Anterior à construção de Brasília, Braslândia era um povoado que integrava a área rural do município goiano de Lusiânia e hoje ainda preserva características de cidade interiorana. Detentora de um dos maiores mananciais de águas do DF, tem na produção agrícola, no ecoturismo e no turismo religioso suas bases econômicas. Mesmo com todo o potencial rural, cerca de 80% da população vive na área urbana. E apesar da criminalidade ser relativamente baixa, os crimes relacionados ao uso e tráfico de drogas têm preocupado a população e as autoridades. Outro desafio para a Braslândia é o alto índice de pobreza, vulnerabilidade e risco social. A população se vê privada de bens materiais e culturais, sofrendo carências de toda a ordem. Isso demonstra a deficiência de políticas públicas que levem em consideração toda essa complexidade. Na área da saúde, a cidade conta com um hospital de pequeno porte, uma unidade básica de saúde tradicional, uma unidade de saúde mista, um núcleo de apoio à saúde da família, 10 equipes da estratégia Saúde da Família, um núcleo regional de atenção domiciliar e uma equipe da estratégia de agentes comunitários de saúde, o antigo PACS. O Centro de Saúde número 1 localiza-se no setor norte, próximo ao centro da cidade, e abriga a única equipe da estratégia de agentes comunitários de saúde remanescente na regional. Nesta unidade, predomina o modelo tradicional de atenção primária à saúde. O Centro de Saúde número 2 localiza-se na expansão da Vila São José, antiga área de assentamento, e abriga, além do NASF, 5 equipes da Estratégia de Saúde da Família, um pronto atendimento e ambulatórios de ginecologia, pediatria, clínica médica e odontologia. A pluralidade de serviços oferecidos no Centro de Saúde número 2 o caracteriza como uma unidade mista. Entretanto, acaba por confundir a população e os próprios profissionais de saúde sobre a real finalidade da atenção neste ponto de saúde. Os primeiros profissionais lotados no NASF de Braslândia chegaram à regional no ano de 2009. Contudo, a forma de atuação foi limitada ao atendimento ambulatorial. Com o passar dos anos e com a chegada de novos profissionais, o NASF foi se fortalecendo e, no ano de 2011, passou a atuar como uma equipe de apoio matricial. Ainda neste ano, foi criado, no âmbito da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, a coordenação do NASF, o que impulsionou a mudança do processo de trabalho da equipe, fomentando a prática da clínica ampliada. Apesar de existir uma área técnica de alimentação e nutrição, não há, até o momento, apoio efetivo às ações do NASF. Há pouco menos de um mês, a equipe NASF está completa e hoje é composta por uma assistente social, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional. Todos os profissionais são estatutários, contratados por meio de concurso público, além de dedicarem 40 horas de trabalho semanais exclusivamente ao NASF. O apoio matricial é feito às 5 equipes urbanas da expansão da Vila São José, a equipe de Veredas 1 e Veredas 2, e as equipes rurais de Almécegas, Chapadinha e INCRA 8, num total de 10 equipes da Estratégia de Saúde da Família apoiadas pelo NASF, o que corresponde hoje a uma cobertura de 56% da população. Cobertura esta
significativamente superior à cobertura do Distrito Federal, que em 2012 foi de apenas 16%. Por outro lado, observa-se que as consultas de urgência superam, e muito, as consultas médicas ambulatoriais, gerando assim distorções e discrepâncias sobre a real porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde. No ano de 2012, dos 172 mil atendimentos realizados na Regional de Braslândia, 90% ocorreram na emergência. Ações estratégicas de redefinição de modelos assistenciais, com ênfase na atenção primária e reorganização de fluxos entre diferentes pontos de atenção à saúde, podem contribuir para a reversão desse quadro. Justamente devido à complexidade dos problemas sociais e de saúde, que a atuação em Braslândia exige uma peculiaridade, a necessidade de se trabalhar em rede. Nesse sentido, o NASF conta com uma rede organizada de parceiros, que atua na região desde 2004, a Rede Social de Braslândia. Movimento conduzido pelo Ministério Público, que reúne mensalmente autoridades locais, lideranças comunitárias e aparelhos sociais, como, por exemplo, a Vila Olímpica, o Corpo de Bombeiros, os Alcoólicos Anônimos e o Conselho Tutelar, a Rede Social de Braslândia tem a finalidade de aproximar instituições, discutir e pactuar soluções para os problemas da cidade. No início de 2012, o NASF Braslândia se viu cercado de desafios. O primeiro ano de trabalho como equipe de apoio matricial, em 2011, trouxe à tona algumas fragilidades da relação do NASF com as equipes da Estratégia Saúde da Família e da própria Estratégia Saúde da Família na regional. No final de 2011, houve um processo de encerramento dos vínculos precários na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Todos os profissionais contratados por vínculos precários foram dispensados e convocados os concursados. Esse movimento completou o quadro de profissionais das equipes de saúde da família e reduziu a rotatividade nas mesmas. Como forma de estreitar os vínculos com as novas equipes que se formavam, o NASF realizou um curso em formato integrativo, interativo e dialógico. O apoio da coordenação do NASF foi fundamental para direcionar as discussões e dar credibilidade à ação. A intenção foi esclarecer sobre como se daria o apoio do NASF às equipes. O compartilhamento de responsabilidades e a dimensão mais coletiva do trabalho foram eixos fundamentais abordados no acolhimento aos novos servidores. Com o intuito de promover a adesão das equipes às atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o mês de janeiro normalmente é dedicado ao planejamento de ações. Para que esse planejamento aconteça, a equipe NASF realiza uma retrospectiva de toda a sua trajetória no ano anterior, com base nas atas de reuniões, relatório de atividades mensais, a avaliação das equipes quanto à atuação do NASF e seus planos e ações para o próximo ano. No início do ano, é entregue um calendário anual de reuniões do núcleo com as equipes da Estratégia Saúde da Família, de modo que elas possam organizar suas atividades, incluindo um número mínimo de reuniões com o NASF como parte de seu planejamento. O NASF tem agendadas também anualmente reuniões semanais entre os membros da equipe, para rever projetos e ações. Além disso, no meio do ano é realizada uma parada estratégica para monitoramento dos objetivos traçados no início do ano. Durante as reuniões com as equipes de saúde da família, o NASF deparou-se com equipes desmotivadas e adoecidas, fato que o sensibilizou quanto à necessidade de ações direcionadas para a física e emocional das equipes e de seus membros. O olhar da equipe NASF passou a ser direcionado para angústias e questões das próprias equipes, intra e interpessoais,
o acesso das equipes da Estratégia Saúde da Família ao NASF foi ampliado em todos os sentidos. Com o NASF mais disponível, observou-se que a demanda da maioria das equipes passou a não ser mais de um campo específico de cada profissão. Diante da complexidade de alguns casos, as equipes da Estratégia Saúde da Família verificaram que nem tudo era de resolução imediata. Fica cada vez mais claro para os integrantes das equipes, para a comunidade e para o próprio NASF que não existem respostas prontas aos problemas trazidos para a discussão. Nesse sentido, foram consolidados os projetos terapêuticos como ferramentas para organizar quem faria o quê e a que tempo, curto, médio ou longo prazo. Nesse processo de construção e discussão conjunta, potencializaram-se ainda as consultas e as visitas domiciliares compartilhadas. Com isso, foi possível perceber uma maior autonomia das equipes e uma percepção de outras formas de se fazer o trabalho em saúde, para além da segurança dos consultórios e da medicalização. Em relação ao desenvolvimento de ações prioritárias para a organização da atenção nutricional, pode-se dizer que não há uma tarefa específica para cada ação prioritária. O que define como cada ação é apoiada são as características da equipe e da população adscrita. Na vigilância alimentar e nutricional, por exemplo, o apoio foi realizado no incentivo à criação de um grupo de trabalho formado por membros de diversas equipes e pelo NASF, para definir a implementação da vigilância alimentar e nutricional na regional, impulsionados pela formação de tutores na estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. A promoção da alimentação saudável e adequada insere-se nos espaços de grupos, nas consultas individuais e compartilhadas, nas visitas domiciliares, no cotidiano do trabalho das equipes, na educação permanente dos profissionais da estratégia, nos grupos de convivência e nas ações intersetoriais. Ou seja, toda oportunidade válida é utilizada para se promover hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis. As ações nutricionais específicas incluem principalmente o tratamento e reabilitação de agravos relacionados à alimentação e nutrição, como no caso de pacientes em uso de sonda, desnutridos graves, diabéticos insulino-dependentes, portadores de doenças renais, alergias alimentares, entre outros que se mostrarem necessários. Como não existe um protocolo que defina quais pacientes devem passar por atenção nutricional específica, esses casos são normalmente definidos juntamente com a equipe de saúde da família. Para apoiar a terapia nutricional, existe no âmbito da Secretaria de Saúde, desde o ano de 2009, o Programa para Fornecimento de Fórmulas Alimentares para Fins Especiais. A partir de 2011, os nutricionistas da atenção primária passam a ser também prescritores desse programa, dando novas possibilidades à terapia nutricional realizada na atenção primária. Os avanços do NASF na busca de seu espaço na estratégia de saúde da família foram significativos, mas ainda assim são muitos e grandiosos os desafios e dificuldades a serem enfrentados. Com uma rede de saúde frágil e ineficiente, nota-se que algumas ações iniciadas na atenção primária não têm continuidade, pela falta de serviços de maior complexidade que possam colaborar para a definição de alguns quadros. Além disso, a cultura de planejamento de ações não é algo comum, o que faz com que o trabalho acabe se baseando no atendimento de demandas emergentes, deixando de lado as principais ações estruturantes.